concurseiro, fala concurseira, professora Viviane Forte, mais uma vez, para dar seguimento ao nosso curso de História do Rio Grande do Norte, com foco no concurso da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Nossa aula de hoje é sobre os governos no período militar no Rio Grande do Norte, que entram nesse contexto geral da história do Brasil, do regime civil-militar, também conhecido como ditadura militar, ou demais nomenclaturas, tá? Quando a gente fala sobre os primeiros anos desses governos, é importante lembrar que o Rio Grande do Norte, historicamente, é governado por oligarquias. O que são oligarquias? São famílias específicas que predominam politicamente. Quando a gente fala em oligarquias, né, trazendo aí para o bom português, é um governo de poucos, há uma pouca participação política, ou seja, uma alternância de poder muito pequena. Nesse período, o governador Aloysio Alves, tá, que inicia aí esse período do seu governo um pouco antes do golpe civil-militar e continua até um pouco depois, nos anos de 1966, apoiou o golpe e, a partir do momento em que foi instituído o bipartidarismo, surgindo a Arena e o MDB, ele filiou-se à Arena. Perseguiu resistentes, dentre esses resistentes, uma terceira via da força política, representada pelo então prefeito da cidade de Natal, o Djalma Maranhão, que tinha uma inclinação política mais voltada para um regime de esquerda. O Djalma Maranhão, o Aloysio Alves e também o Dinarte Mariz, antecessor de Aloysio Alves, representavam aí as forças políticas que estavam ascendendo nesse início do período militar aqui no Rio Grande do Norte. Mas, prestem atenção, eles não eram amigos não. Dinarte Mariz e Aloysio Alves tinham uma rixa fortíssima e isso se refletiu nos desdobramentos dessas oligarquias enquanto controladoras políticas na história do Rio Grande do Norte. Houve aí uma resistência, de certa forma, do Mariz a estar do mesmo lado que o Aloysio Alves, mas Mariz também apoiou o regime ditatorial. Isso pode cair na sua prova, então fique atento, fique atenta. Tanto Aloysio Alves quanto Dinarte Mariz apoiaram o regime militar. O único dentre estes que eu citei até agora que não foi apoiador foi o Djalma Maranhão, que tinha uma inclinação mais à esquerda. Evelyn Medeiros, guardem esse nome também, que é muito importante, foi o primeiro preso político, a primeira pessoa a ser perseguida e presa aqui no Rio Grande do Norte por motivações essencialmente políticas, porque era partícipe do Sindicato da Construção Civil do Rio Grande do Norte. Em termos de resistência também, a gente tem a figura do Djalma Maranhão, que tentou articular uma célula aí de resistência diante desse regime militar aqui no Rio Grande do Norte, mas ele, infelizmente, fracassou e acabou a sua vida sendo exilado no Uruguai e morreu por lá também. Macau também tem uma importância histórica nesse cenário. Por quê? Porque tinha uma altíssima quantidade de sindicatos, ligados principalmente à atividade extrativista do sal, tá? Então, esses opositores, eles sofreram as mais diversas retaliações. Foram caçados, aqueles que tinham mandatos políticos, foram torturados, foram mortos ou foram exilados. A resistência se articulou e até seguiu firme no início aí desse governo militar, nos primeiros 4 anos. Mas a partir de 68, com o surgimento do Ato Institucional número 5, essas células de resistência foram desmanteladas e esse regime se consolida aqui no Rio Grande do Norte. Valfredo Gugel é um outro nome, é um outro governador que aparece nessa sucessão. Ele era vice-governador de Aloysio Alves e, pela influência do seu então governador, companheiro de chapa, ele foi fortalecido enquanto nome político e ascendeu aí à cadeira de governador do Rio Grande do Norte. Ele ganhou de quem? Adivinhem? Dinarte Mariz, aquele que é inimigo histórico do Aloysio Alves. Então, houve aí uma certa indisposição entre Mariz, Valfredo Gugel e Alves nesse processo sucessório. O Valfredo Gugel
não imprimiu grandes mudanças aqui no Rio Grande do Norte. Ele seguiu os passos aí, tanto do Aloysio Alves quanto da Arena, do partido, e apoiou o governo militar. Importante lembrar, Valfredo Gurgel tinha relações religiosas, ele era um monsenhor, é um cargo, uma espécie de cargo importante dentro da Igreja Católica. Então ele articulava, de certa maneira, esses dois espaços aos quais ele pertencia, tanto o espaço religioso quanto o espaço político e público. Mas, após Valfredo Gurgel, acontece uma coisa importante. Surge o primeiro governador biônico da história do Rio Grande do Norte. O que é um governador biônico? É um governador que não passou por eleição direta. Ele foi indicado a partir da alta cúpula militar pela sua influência e pela sua ligação com o regime. Só que Cortés Pereira, ele teve um governo muito atribulado e efervescente politicamente. Por quê? Porque ele concentrou os seus esforços em autopromoção, tanto do seu governo, politicamente falando, quanto de sua própria figura. Mas grande parte do seu mandato envolve acusações de superfaturamento de obras, como uma estrada que ligaria a cidade de Natal diretamente ao município de Currais Novos, município ao qual ele pertencia, que foi avaliada na época em milhões, bilhões. Então isso fez com que as pessoas aí colocassem a orelhinha em pé e começassem a prestar atenção nos seus próximos passos. Ele acabou sendo aí retirado do poder e ficou como um bode expiatório, era o grande culpado pelo fortalecimento do partido que era um opositor moderado do regime militar, o MDB. A partir do momento em que esse governador ligado à cúpula militar, ele sai acusado de corrupção, ele não mancha somente o seu nome, ele mancha também o nome do regime, que se colocava como um regime incorruptível. Quando a gente vem pensar na sucessão, né, do Cortés Pereira, a gente pensa também em como essas oligarquias norte-riograndenses elas se articulam em prol da eleição de um outro nome. Surge nesse contexto, produção, coloca por favor na tela aqui o nosso slide, os Maia, uma família que até hoje, em pleno século XXI, no ano de 2022, tem uma super influência tanto em Natal quanto no Rio Grande do Norte como um todo. Então, os Maia, eles surgem nesse contexto como uma terceira via. Entre a briga de Aloysio Alves e de Narte Mariz, havia a família Maia de olho aí nesse processo, se articulando politicamente para se fortalecer, mas sem se envolver diretamente nesta briga, porque eles sabiam que daí nada de bom ia sair. Então, os Maia tomaram um lado. O lado de quem? O lado da briga, que era aquele que ia melhor lhe beneficiar. Então, entre 75 e 86, o governo do estado pertenceu à família Maia. 3 mandatos consecutivos foram conseguidos por eles. Tarcísio Maia, Lavoisier Maia e José Agripino Maia, que eram, pasmem, muito próximos, sobrinhos, primos, filhos uns dos outros. Tá? Os 2 primeiros, tanto Tarcísio quanto Lavoisier, eles passaram por um processo de indicação, já entre o meio e o final do regime da ditadura civil política militar. O José Agripino Maia, ele foi aí eleito e já participa dessa transição do final da ditadura para o início do processo de redemocratização no Brasil. Esse momento, né, ele demonstra um abrandamento dessas tensões. Então, de certa forma, os Maia, eles se afastaram um pouquinho do regime militar, mas não o suficiente para serem classificados como opositores e assim terem os seus governos cassados. Eles apoiavam, mas não eram apoiadores fervorosos, porque eles também enxergavam o desgaste na imagem dos militares nesse processo final da ditadura militar. No governo de Lavoisier Maia, a gente tem obras muito importantes que envolvem principalmente questões relativas à mobilidade urbana. Surge o que a gente conhece aqui em Natal como a Via Costeira, uma grande extensão, né, de estradas que envolvem todo o litoral aqui dessa parte da Zona Sul e uma porção da Zona Leste da cidade de Natal. É uma via muito bonita
muito legal. Se você não é de Natal e vir visitar aqui, passe pela Via Costeira, que se chama, pasme, Senador Dinarte Mariz. Então, a Via Costeira hoje, ela tem o nome de homenagem a essa figura do Dinarte Mariz. O José Agripino Maia, que inclusive é vivo até hoje e tem aí suas articulações e suas influências políticas também, ele viveu esse período de transição e, lembrem-se, ele foi eleito de maneira direta. Mas quer dizer, então, que todo o Rio Grande do Norte aceitou pacificamente a ditadura militar? Não. Nós temos a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a responsável pela minha formação enquanto professora de História, como uma fortíssima célula de resistência. Os estudantes universitários aí fizeram da universidade um grande QG, um quartel-general de resistência à ditadura, principalmente centrados na biblioteca da universidade, que é chamada Biblioteca Central Zila Mamede, ou BCZM. A partir do momento em que o Centro de Cultura Popular ele é fechado e a Companhia de Correios e Telégrafos ela vai ser a primeira a ser estudada, principalmente por ter essa ligação estatal, né, para pensar quem é inimigo do governo e quem não é, tanto os comunistas quanto os estudantes da universidade foram perseguidos. Existem relatos em trabalhos acadêmicos falando que eles se escondiam no topo das caixas d'água, eles corriam aí dos militares para não serem presos e etc. E parte também desses estudantes, como o Fernando Mineiro e como o Hugo Manso, são hoje também políticos que participam ativamente ou do governo do estado ou tiveram cargos aí legislativos na cidade de Natal. Vamos agora resolver uma questãozinha aí sobre o nosso assunto. Olha só. As atividades político-partidárias no Rio Grande do Norte, após a instalação do regime militar em 64, eram dominadas por duas forças políticas. De um lado, os partidários de Aloysio Alves, de outro, o de Dinarte Mariz. Em relação à trajetória dos dois líderes potiguares, durante esse período, é correto afirmar que, olho na tela, por favor, edição, dá uma olhadinha e coloca em tela cheia para o pessoal acompanhar aqui comigo. Letra A. Ambos superaram a rivalidade política local, enquanto militaram na Aliança Renovadora Nacional, ARENA. Superaram a rivalidade política local? Claro que não, né? Inclusive, Dinarte Mariz foi o responsável pela cassação do mandato aí do Aloysio Alves. Por quê? Porque ele tinha uma articulação maior com o presidente do Brasil na época da ditadura civil-militar. Então, não dá para dizer que houve uma superação da rivalidade política local. Até porque, hoje, inclusive, nos interiores, a gente tem a permanência dessas disputas políticas, tanto pelo grupo dos verdes, quanto pelo grupo dos vermelhos, os bicudos e os bacurais. Então, é uma permanência histórica dessas tensões políticas que datam desde esse período. Não dá para dizer que há uma superação da rivalidade política local, nem entre as duas figuras exclusivamente, muito menos em relação à nossa política aí interiorana nos dias de hoje, no estado do Rio Grande do Norte. Letra B. Aloysio Alves e Dinarte Mariz, apesar de rivais políticos no estado, uniram-se contra o regime militar? Claro que não. Tanto Aloysio Alves quanto Dinarte Mariz se articularam em prol de apoiar esse regime militar. Então, letra B também aí completamente descartada. Letra C. Nenhum dos dois ocupava cargo executivo em 64. Essa alternativa aqui é extremamente conteudista, mas está incorreto, porque em 66, Dinarte Mariz ocupava um cargo legislativo. Então, desculpe, um cargo executivo. Então, não dá para dizer aí que essa alternativa C está correta. Letra D. Dinarte Mariz, depois de 64, somente ocupou o cargo de deputado federal. Incorreta também, tá? A gente acabou aí de falar sobre isso. Então, afinal, qual seria a alternativa correta? Letra E. Olha só, Aloysio Alves ajudou a eleger seu sucessor, Valfredo Dantas Gugel, concorrente de Dinarte Mariz ao governo estadual em 1965. Letra E é nossa alternativa correta e fala principalmente da influência desse ator político, o Aloysio Alves, na eleição do seu sucessor, pensando essas oligarquias como pessoas, como grupos políticos e sociais responsáveis aí
pela manutenção e perpetuação do poder do Rio Grande do Norte, concentrado nas mãos de poucos. Essa foi a nossa aula de hoje. Fica de olho, vem com a gente que nós temos ainda a nossa próxima aula sobre economia no Rio Grande do Norte. Muito obrigada pela presença e até a próxima.